Todo conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Bom dia, estamos aqui nos estúdios da All TV, mais uma vez ao vivo, para iniciar mais uma edição do programa Urban View, que é uma produção da Urban Systems, que tem a apresentação minha e a participação da Sandra Lanza na produção e também no chat, que já vai conversar com vocês. A Urban View está completando 5 anos no ar e a gente tem mais um convidado especial aqui, mais uma entrevista interessante, que é o Renato Cimbalista. Tudo bem, Renato? Bom dia, Gilberto. Bom dia, Sandra. Muito bem, seja bem-vindo ao Urban View. O Renato Cimbalista, ele é um grande especialista, hein? Olha, ele é docente do Departamento de História da Arquitetura e Estética do projeto da USP, Universidade de São Paulo. Ele possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela FAU, pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Ele tem mestrado e doutorado pela faculdade, pela FAU também, e é autor de livros, artigos e pesquisas, tanto sobre história urbana como urbanismo, E a gente tem visto e discutido aqui bastante no Urban View que a questão da reconfiguração e da reocupação de algumas áreas de São Paulo são temas aí recorrentes, são temas constantes nas discussões urbanas, Estiveram presentes inclusive nos discursos dos candidatos à prefeitura da nossa cidade. Mas o que significam esses conceitos e como eles podem influenciar no nosso dia a dia, no dia a dia dos paulistanos, Nessa edição aqui do Urban View, a gente vai conversar a fundo sobre planejamento urbano. E para isso a gente escolheu como o nosso olhar da semana, o tema do programa, São Paulo, as transformações do traçado urbano na metrópole. A gente quer conversar aqui com o nosso convidado, entre outras questões, se o planejamento urbano pode melhorar a qualidade de vida da população e como. Qual é o papel dos poderes público e privado na configuração das cidades? E que modelo de urbanismo é ensinado aos profissionais que desenharão o futuro, desenharão as nossas cidades no futuro? A Sandra está aqui para conversar com vocês em tempo real no chat. Sandra, tudo bem? Tudo bem, Gilberto? Tudo jóia? Bem-vindo, Renato. Obrigado. E bom dia, boa tarde, boa noite, como é de praxe, aqui na All TV e no Urban View. Já estou aqui a postos, aguardando a participação de vocês. E olha, você tem mil e uma maneiras de participar aqui com a gente. Se você está nos assistindo on demand, participe ao vivo com a gente, www.altv.com.br, terça-feira, meio-dia, e você faz seu link, tudo direitinho, e participa com comentários ao vivo aqui na All TV. Convido você também a participar da nossa enquete do dia. Perfeitamente, temos uma enquete no ar aí. Muito interessante, eu já votei. Quero ver você votar, porque no final do programa a gente dá a resposta, quais foram as opções mais votadas, e hoje para você votar, www.urbansystems.com.br. A pergunta é: você gostaria de morar no centro de São Paulo? Você pode votar em sim, você pode votar em apenas se houvesse a revitalização e não. Então estou aguardando a sua participação aqui com a gente no Urban View. Muito bem, gente, é isso aí. A Sandra já deu aí vários canais para você participar. Como esse aqui é um programa interativo, ao vivo, feito via internet, vão aproveitar. Tem um Twitter, também você falou do Twitter? Temos o Twitter, www.twitter.com/urban_systems. Então aí, Twitter, chat da UTV, enquete no site, no portal da Urban Systems. Participa lá e depois no final do programa a gente comenta os resultados aqui com o nosso convidado. Para começar a nossa entrevista, a gente traz sempre o nosso quadro De Olho na Frase. Esse quadro de hoje ele traz uma frase do urbanista Kazuo Nakano, que inclusive foi nosso convidado aqui no Urban View. Se você quiser rever o programa dele, entre no portal da Urban Systems, procure lá os programas Urban View, pesquise lá Kazuo Nakano e você vai achar o programa que ele participou. E diz o Kazuo Nakano o seguinte: por muito tempo fingimos que não existia metrópole no Brasil. Desconsideramos esse fato concreto e também a necessidade de pensá-lo como uma nova forma de governo, de planejamento, de gestão supramunicipal. Então, vamos começar aqui nosso bate-papo com o professor da USP, Renato Cimbalista, especialista em urbanização e urbanismo.
O que você acha dessa frase do Cazzu? Concorda com ele? Olha, essa é uma frase muito interessante que o Cazzu está colocando, que desvela, que mostra um vazio administrativo que nós temos, principalmente depois da Constituição de 1988. A Constituição de 1988 ela foi descentralizadora, ela delegou uma série de poderes para os municípios e ela desconstruiu tudo aquilo que nós tínhamos de gestão supramunicipal metropolitana. Uma integração maior dos poderes das esferas municipal, estadual e federal. É isso? Não exatamente uma integração, mas um ente de poder que dê conta de fenômenos urbanos que transcendem o limite de um município. Aqui, na região metropolitana de São Paulo, nós temos uma área conurbada de mais de 20 municípios. E a região metropolitana, do ponto de vista administrativo, tem 39 municípios. Então, a gente não percebe, quando a gente está passando de São Paulo para São Caetano, para Santo André, do ponto de vista da densidade, da malha urbana, algumas diferenças de sinalização você vai perceber, porque a identidade visual pode ser diferente, ou até a qualidade. Os municípios de São Caetano, um município que normalmente tem muitos recursos para investimento urbano, o asfalto tende a ser melhor, mas de uma forma geral você não percebe que você está mudando de cidade. No entanto, a coleta de lixo ela é diferente, a política habitacional ela é diferente. Então, se a gente não tem terra em São Caetano, mas tem terra em Santo André, no município vizinho, não tem como a gente fazer uma política coordenada entre Santo André e São Caetano, a menos que a gente tenha uma instância metropolitana, supramunicipal, que dê conta desse tipo de articulação. É sobre esse vazio que o urbanista Cazzu Nakano está falando. Agora, Renato, o crescimento de São Paulo, né, da grande metrópole de São Paulo, e aí a gente pode incluir essas áreas conurbadas, mas ele se deu de uma forma desordenada e muito rápida, né? Você citou a Constituição aí de 88, né? Mas ela realmente é o divisor de águas? Você acha que essa questão das administrações municipais que, por exemplo, elas não dão prosseguimento, né? Eu estava ouvindo no rádio ontem sobre um especialista em mobilidade urbana e transporte público, que está falando, não adianta, um plano de mobilidade urbana em São Paulo é um plano no mínimo de 20, 25 anos para ser executado, ou seja, atravessaria várias gestões de prefeitura. E a gente percebe uma tendência do tipo assim, se mudou o partido de poder, mudou o prefeito em si, muitas ideias são descontinuadas ou são relegadas a um segundo plano, ou seja, não existe essa coisa agora vamos chamar de suprapartidária, que pensa a cidade no médio e no longo prazo. Isso procede? Olha, a gente não pode ignorar que nós estamos em um sistema democrático em que candidatos, eles colocam suas propostas em discussão e em votação, e caso eles sejam eleitos, eles têm algum tipo de prerrogativa para implementar as suas políticas. A continuidade, ela é fundamental, ela é muito importante, mas é muito importante também que exista espaço para propostas novas e diferentes. Então, quando a prefeita Marta Suplicy, ela colocou a ideia desses CELs, que são grandes equipamentos para qualificar a periferia com espaços públicos, ela estava propondo uma descontinuidade em relação à política de construção de escolas que vinha vindo anteriormente. Isso é mal-vindo? Do meu ponto de vista é bem-vindo. Acho que os CELs eles são uma experiência bem-sucedida de construção de espaços públicos nas periferias, entre outras, porque a Secretaria da Educação é uma secretaria que tem recursos permanentes para gerir esses espaços. Então, se você tem um teatro que está dentro de uma escola, a chance dele ser mais bem mantido é algo mais alta do que um teatro que esteja, digamos assim, independente, isolado. E, historicamente, por exemplo, a gente teve ainda, você deve ser um grande conhecedor aí da questão do urbanismo em São Paulo, a gente teve, por exemplo, eu me lembro assim, prefeitos como Prestes Maia, por exemplo, que foram grandes idealizadores da cidade, né? Dá um rápido viés histórico para a gente, especificamente em São Paulo, como é que foi esse desenvolvimento de São Paulo até agora? Isso é uma pergunta impossível de se responder. São Paulo tem mais de 400 anos de idade. Eu posso falar, talvez se o Prestes Maia estivesse aqui respondendo, ele estaria falando que existiram em determinados momentos o que ele chama de surtos urbanísticos na cidade de São Paulo, momentos específicos em que a cidade ela dá conta de se modernizar.
e o Prestes Maia, ele falou sobre 4 desses surtos urbanísticos no final do século XIX, década de 1870, depois na primeira década do século XX, na segunda década do século XX e a sua própria gestão. Momentos em que os prefeitos, eles têm condições políticas, administrativas, financeiras e também têm projetos para colocar em curso propostas de modernização da cidade. Isso é uma formulação da metade do século XX, né? Depois, a partir dos anos 70, o Estado, ele cada vez mais, do ponto de vista do planejamento urbano, cada vez mais ele vai se dedicar a regular o território e cada vez menos a projetos propriamente urbanos, de embelezamento do território. Uma característica dos nossos tempos, com alguns aspectos positivos e outros aspectos negativos. Agora, questões como, né, o trânsito excessivo de São Paulo, né, para falar um problema que angustia a todos nós que vivemos na grande metrópole, o trânsito, por exemplo, é uma consequência de uma falha ou de uma falta de perspectiva do planejamento urbanístico ou não tem muita relação uma coisa com a outra? Olha, o planejamento urbanístico em São Paulo, até talvez 10 anos atrás, ele fez escolhas muito claras. Fez uma escolha muito clara pelo transporte individual, pelo transporte rodoviário. Então a gente tinha até a década de 20, até a década de 30, um sistema de bondes que foi sendo desconstruído em prol de um sistema de ônibus, que hoje em dia é o maior do mundo. São escolhas, não é acaso, foram escolhas. Eu sou otimista, eu acho que nos últimos 10 anos essas escolhas elas têm sido revertidas. Elas estão sendo revertidas na esfera municipal, com a construção de corredores de ônibus, de faixas exclusivas para ônibus, com um programa que ainda está tímido, mas eu sou otimista que ele vai aumentar, de ciclovias e ciclofaixas de lazer aos fins de semana, e do ponto de vista do governo do Estado, com a construção de uma rede de transporte de trilhos, de fato, uma rede de metrô, que até há muito pouco tempo atrás a gente tinha 2 ou 3 linhas, e agora a gente está conseguindo configurar um embrião aí de uma rede. E além disso, está sendo anunciado, e eu espero que isso se efetive, um conjunto de trens de média distância, para a Baixada Santista, para Sorocaba, para Campinas e para Jundiaí, e que pode transformar também a maneira como a gente sai da cidade de São Paulo e vai para aquilo que vem sendo chamado de a macrometrópole. Tá, que é um efeito realmente hoje que todas essas regiões, né, Santos, Campinas, esse efeito de conurbação está havendo de uma forma cada vez mais evidente, né? Olha, se a gente sai de São Paulo e vai para Campinas em qualquer dia da semana, o tráfego da rodovia dos Bandeirantes já denota isso, é uma grande avenida. Eu mesmo vou bastante para Campinas, vou quase toda semana para lá, e eu sempre brinco que agora vou pegar a Avenida dos Bandeirantes para ir para Campinas, né, porque realmente virou uma avenida. Isso é toda uma possibilidade também, né, para essas pessoas que moram em São Paulo, que não aguentam mais essa cidade caótica mesmo que a gente está vivendo de trânsito, quer dizer, tem a possibilidade de morar em Campinas, Jundiaí, mediações. Você abre um leque de opções aí, imagina? Que facilidade bem legal. Se essa rede de trens rápidos funcionar efetivamente. For efetivamente instituída, sim. Se não, é uma escravização do carro, né? Porque quanto mais gente sai, é muito difícil você sair da cidade de São Paulo. Você precisa de um médico especializado, um cardiologista, um dentista, um concerto, um cinema, quantidade de ofertas e necessidades que a cidade de São Paulo, justamente por ter mercados consumidores, por ter profissionais especializados, ela oferece, ela é muito difícil de concorrer mesmo por essas centralidades muito importantes como Campinas, Sorocaba, Santos. Muito bem, a gente está conversando no Urbanview de hoje com o professor da USP, Renato Cimbalista, que é especialista em urbanização e urbanismo. E eu vou aproveitar a tua presença, Renato. A gente acabou de ter esse final de semana as eleições municipais para prefeito, né? Então, acho que sabendo aqui realmente a cidade de São Paulo, que é onde a gente vive, você vive, e sem querer entrar no mérito de candidato X ou candidato Y, uma questão de nome nem de partido, a gente não está aqui para dizer quem fez a boa proposta e quem fez a má proposta, mas você chegou a fazer, digamos, como especialista, como estudioso desse assunto, você chegou a analisar, digamos, a campanha política, a plataforma dos candidatos sob o ponto de vista de urbanismo?
eu analisei muito desigualmente, principalmente porque os candidatos eles produziram materiais muito desiguais. Não vou defender nenhum candidato aqui, mas eu vou atacar um candidato. O programa de governo do candidato Celso Russomano, ele sequer foi assinado por uma pessoa que existia. Ele foi assinado por o jornal chamou de um laranja, de alguém que tinha um codinome, que trabalhava na prefeitura, e o argumento da campanha foi que ele sofreria alguma retaliação por estar trabalhando no programa de governo desse candidato. Essa prática de você construir um programa de governo com este nível de seriedade, esse baixo nível de seriedade, é algo que eu me sinto na obrigação de refutar. Nesse sentido, eu estou muito aliviado que este candidato com este programa de governo, ele não passou para o segundo turno. Das ideias que você chegou a ver, que você chegou a tomar conhecimento, tem alguma que, se você destaca positivamente, fala, pô, essa proposta que foi feita por um candidato X é uma proposta muito positiva no sentido do olhar, da evolução, do urbanismo, que traga um benefício de fato. Que traga um benefício concreto, etc e tal. E também, complementando a resposta, você chegou a ver alguma proposta que fosse, olha, a pessoa falou que ia criar trens aéreos, quer dizer, não existe isso, não procede. Você tem alguma coisa assim que você gostaria de chamar a atenção? Olha, eu gosto muito de prestar atenção sobre a forma como os candidatos se colocam. E eu acho que eu posso falar sobre 3 candidatos que fizeram programas de governo que trazem coisas que são específicas. E eu acho que a gente consegue ver algum tipo de proposta a partir do programa de governo, do discurso dos candidatos. Vou começar pela candidata Soninha. Ela tem uma plataforma que é uma plataforma de mudanças de comportamento. Considero bastante interessante. A Soninha diz, que o importante é você poder andar através de uma ideia na cidade de intermodalidade, a pé, bicicleta, ônibus, metrô, táxi e automóvel também em algumas situações. De uma forma geral, a campanha dela ela é uma campanha que incidiu na ideia de uma transformação do nosso comportamento, uma plataforma, digamos assim, liberal, a partir da ideia de que as suas escolhas individuais elas podem incidir na forma como a cidade como um todo ela funciona. O candidato José Serra, o programa de governo dele, ele não foi um programa de governo muito detalhado, mas de uma forma geral ele construiu uma estratégia para dizer assim, olha, nós vamos fazer melhor aquilo que está funcionando, nós vamos fazer mais, nós vamos nos aproximar de zerar déficits de creches, nós vamos abrir essa vagas nas escolas, nós vamos fazer mais postos de saúde, hospitais, uma ideia de um programa de governo, digamos assim, quantitativo. Nós vamos continuar no programa de continuidade, programa que realmente ele tinha uma estratégia de apoiar aquilo que estava sendo feito nessa gestão, e nós vamos melhorar e fazer mais. O programa do candidato Fernando Haddad, ele tem uma proposta de reestruturação macro da cidade, É uma proposta que tem uma leitura da cidade, que a cidade, a gente falou do Prestes Maia, A cidade que o Prestes Maia desenhou, que era uma cidade radioconcêntrica, uma cidade que tem vias radiais e perimetrais tendendo quase ao infinito. Esta é a cidade que a gente acabou construindo, uma cidade que concentra muito das suas oportunidades nas áreas mais centrais. E não é um centrinho, é um centro expandido, digamos assim, a área entre as marginais, a área do rodízio, mais ou menos. O que o candidato Haddad ele propõe é a construção de uma ferradura que pega as marginais de Pinheiros e do Tietê e que fecha em um pedaço da cidade que não faz parte dessa grande centralidade, uma parte mais para a Vila Prudente, a Avenida Jacopêssego, um pedaço da cidade que hoje em dia ele está bastante bem infraestruturado, mas se você vai olhar a quantidade de empregos que essa parte da cidade gera, é muito menos do que as marginais do Pinheiros, a marginal Tietê, a região do Faria Lima, que tem concentrado uma quantidade grande de oportunidades. Está propondo que faz uma espécie de criar um mini rodoanel. Seria isso? Poderia traduzir dessa maneira? Eu não acho que a proposta dele é uma proposta viária, é uma proposta de desconcentração do desenvolvimento da cidade.
Muito bem. O nome 524 fala o seguinte: Levi Fidelix tem o plano do aerotrem, né? Que todo mundo já conhece há muitos anos, assim, que ele vem falando do aerotrem. E a construção, a chegada de novos meios de transporte em São Paulo, você acha viável, como é o caso do aerotrem? Eu acho interessantíssimo esse candidato Levi Fidelix, que há 20 anos ele defende o aerotrem. E nessa campanha foi muito interessante, porque nós estamos construindo o aerotrem. Tem um monotrilho que está sendo construído em cima da Avenida Roberto Marinho, que vai sair do aeroporto de Congonhas, vai chegar na Marginal Pinheiros, vai chegar no estádio do Morumbi, vai conectar com a linha 4 do metrô. Tem um monotrilho que está sendo construído na cidade de Tiradentes, que a gente pode chamar de um aerotrem também. E eu vi uma mudança na maneira como esse candidato ele apresentou a sua proposta. Ele disse: olha, o aerotrem é meu, fui eu que propus antes. Essa ideia que está sendo construída, não se engane, essa ideia é minha. Foi muito interessante a maneira como ele se adaptou. Ele mudou para não precisar mudar. Ninguém botava fé no Levi Fidelix, é isso? E continuamos não botando fé no Levi Fidelix, né? Eu, particularmente, não tenho fé no Levi Fidelix, não porque o projeto do aerotrem seja bom ou ruim. Eu particularmente defendo a maneira como esses monotrilhos eles estão sendo implementados, a ver se a capacidade deles ela é suficiente, mas a ideia de você ter um trem que não está embaixo da terra e sim em cima da terra, e que pode, com um bom projeto urbano, ser compatibilizado com a ocupação urbana, evitando desapropriações e permitindo que a construção seja muito mais barata e muito mais rápida, eu sou a favor. Talvez isso pudesse ser feito com uma capacidade maior, com uma carga de metrô, né? Esse é um grande debate no qual eu realmente não tenho condições técnicas de me posicionar. Os críticos dizem que esse sistema já vai nascer sobrecarregado. Agora, a maneira de construir, eu sou favorável a essa maneira de se construir. Eu sou contrário às manifestações, como as manifestações que apareceram no bairro do Morumbi, dizendo que este monotrilho ele vai acabar com a paisagem, com o sossego, com a tranquilidade do bairro. Existem muitos exemplos de trens aéreos de superfície que são perfeitamente compatíveis com bairros. Gente diferenciada, tem um pouco de... As pessoas não querem trazer esse tipo de transporte, ainda existe esse tipo de coisa ainda? Posso guardar essa pergunta para acabar de responder a do Levi Fidelix? Com certeza. Por que eu não ponho fé num candidato como o Levi Fidelix? Porque o Levi Fidelix é de um candidato, ele é um candidato de um partido que eu não conheço. Se ele fosse eleito prefeito, não teria a menor ideia de que tipo de técnico estaria assessorando. Eu não teria a menor ideia de que relação ele faria com uma Câmara dos Vereadores. E eu acho que isso não é um jeito bom da gente votar. Os candidatos do PT e do PSDB, você pode ter divergências, você pode ter opiniões a respeito deles, mas são candidatos que estão trazendo uma pegada política, urbanística, previsível. Eu sei mais ou menos com quem esses dois partidos vão fazer alianças. Você citou um exemplo interessante aí, né? Quer dizer, você não vota só no candidato ou só no partido, né? Junto com o candidato com o partido vem uma série de questões que precisam ser pensadas, como se relacionar com a Câmara dos Vereadores, que é quem aprova o projeto, qual é a base política que a pessoa tem, como se relacionar com outros governos estaduais e federal, e questões de técnicos também, né? Que tipo de entourage, digamos, técnica vem junto com esse candidato. E às vezes isso é uma coisa, infelizmente, muito pouco explorada nas eleições, né? Infelizmente, mas aqui no município de São Paulo, a gente, no final das contas, elegeu para o segundo turno dois candidatos que, com propostas que eu considero propostas bastante diferentes. Eles têm visões do Estado, eles têm propostas do que, para onde eles querem que o Estado, eu digo Estado, não o Estado de São Paulo, mas o Estado, o poder público, ele vá. Nesse sentido, a gente tem diante de nós um segundo turno em que propostas distintas para a cidade, elas estão em jogo, sendo votadas. Agora deixa eu fazer uma pergunta, Renato. Eu tenho uma teoria particular minha aqui, que sempre que é possível eu trago aqui à tona no Urbanville, que é a teoria mais ou menos o seguinte, né? O ser humano uma coisa engraçada, né? Uma coisa curiosa, porque quando a água começa a bater, né, no joelho, depois vamos falar na cintura, né, e depois aqui no pescoço, ele rapidamente dá um jeito de começar a reverter e resolver o problema que ele mesmo causou. Então, por exemplo, pega a questão da ecológica, a questão do aquecimento global, essa coisa toda. O ser humano
foi maltratando o mundo, e agora o que se começa a ver que se continuar nesta marcha a coisa vai degringolar, já se muda comportamento, já se cria a questão da responsabilidade socioeconômica ambiental, feito esse discurso, né, sustentabilidade, mas enfim, essa mudança de discurso, marqueteiro ou não, já mostra que o ser humano fala assim, opa, a água bateu na cintura e eu estou precisando... Eu tenho a impressão que essa mesma questão acontece com a grande metrópole, né, quer dizer, vai se gerando problemas para essa grande metrópole, como é a questão... para falar que é a questão do caos do transporte urbano, da mobilidade urbana, e tem uma hora que esse mesmo ser humano começa a falar, pô, eu preciso mudar tudo isso daqui, porque esse modelo, essa coisa vai entrar em colapso. Você tem essa percepção de que a sociedade, consciente ou inconscientemente, começa a se mover para resolver os problemas que ela mesma criou no passado? Primeiro, estou devendo uma resposta a respeito da gente diferenciada. Sandra, é muito interessante o recorte de classe mesmo, do comportamento da população de São Paulo em relação a esses grandes equipamentos de transporte. Então, o bairro do Morumbi foi contra o monotrilho, foi a favor de uma linha de metrô, porque o monotrilho ele perturbaria a paisagem, o silêncio e o sossego. A população de Paraisópolis foi completamente favorável ao monotrilho, quer dizer, os ricos da classe média têm uma posição diferente dos pobres. Eu sou uma pessoa otimista e eu acho que se a gente estiver aqui daqui a 10 ou 15 anos, a gente vai ter uma adesão dos ricos e da classe média muito maior a esses transportes de massa, porque daqui a 10 ou 15 anos vai estar evidente, mais ainda do que está evidente hoje, que o transporte individual ele não é uma solução para nós. A solução passa por outro tipo de política e de comportamento em relação à mobilidade. Em relação a essa questão da sustentabilidade, você traz uma questão, Gilberto, que eu acho uma das questões mais fascinantes da história do urbanismo. Quer dizer que, quando o problema aparece de forma mais gritante, é que nós apresentamos soluções. Isso é uma corrente explicativa de por que as nossas políticas urbanas elas se transformam, mas a gente tem que olhar com certo cuidado essa ideia de que, como a situação chegou num limite, a gente precisou reagir. Eu não acho que é simplesmente uma relação de causa e efeito. Eu vou dar um exemplo de uma política que vem sendo construída com bastante dificuldade, mas progressivamente nos últimos 15, 20 anos aqui na cidade de São Paulo e no Brasil, uma política de acessibilidade. Eu lembro, eu devia ter uns 15 anos, ou seja, há uns 25, 30 anos atrás, que eu vi na Avenida Paulista a primeira guia rebaixada para cadeira de rodas, cadeirantes e não só, né? Gente idosa, quem tem bengala, quem tem carrinho de bebê, e assim por diante. E desde então, progressivamente, quase todas as calçadas, hoje em dia não causa nenhum estranhamento uma calçada rebaixada, quase todas as calçadas da região mais central elas já estão adaptadas, a gente ainda tem muito a progredir em relação à qualidade. Por que aconteceu isso? Até porque a cidade chegou numa situação insustentável em relação à acessibilidade. Nunca esteve numa situação sustentável, porque tem mais gente com problemas de acessibilidade. Olha, até eu acho que tem uma população idosa maior, mas sempre existiram pessoas com problemas de acessibilidade, sempre existiram deficientes visuais, sempre existiram cadeirantes, sempre existiram idosos, sempre existiram mulheres com carrinhos de bebê, com problemas. O que muda? Mudam algumas configurações. Muda uma organização, uma mobilização social que começa a demandar esse tipo de medida, muda um consenso em algumas instâncias de tomadas de decisão de exigibilidade de direitos, como por exemplo, defensorias públicas, Ministério Público, o próprio Poder Judiciário. Um juiz ele pode ter o poder de dizer, olha, ou um procurador do Ministério Público pode ter o poder de dizer, olha, esta cidade ela precisa construir uma política de acessibilidade universal. E isso, de alguma forma, vira um tipo de lei. Não vou me aprofundar nisso porque é complicado. Vira algo que o poder público tem que crescer. Quer dizer, é uma configuração de situações que passa por mobilização social,
passa pelo senso comum e passa também por informação que vem de fora para dentro. A elite, classe média brasileira, começa a viajar para outros lugares e percebe que lá a paisagem urbana é um bem, na verdade. Ela volta para cá e começa a perceber que esse monte de fio, que esse monte de placas de outdoor que a gente tem aqui é algo que não condiz com aquilo que é uma imagem que ela mesma vê de uma cidade boa. Nesse sentido, a própria elite, ela é um fator de mudança nas políticas. Então, é uma relação de causa e efeito, quer dizer, a situação chegou num ponto tal que o Estado precisou responder, é um dos elementos, mas não é o único dos elementos. Existem uma série de fatores que interferem no desenho das políticas públicas. Por que é complicado é que a gente precisa estudar e ensinar. Muito bem, excelente resposta no nosso entrevistado aqui, o professor da USP, Renato Cimbalista, que é especialista em urbanização e urbanismo. Sandra? Pois é, nós temos mais uma questão bem interessante. A gente estava falando sobre o plano, né, de governo de alguns dos possíveis prefeitos aí de São Paulo. E o nome 524 fala o seguinte: eu temo esse plano de reformular toda a cidade que resulte em 4 anos de discussões, sem nenhuma ação concreta. Não seria melhor investir o dinheiro do incentivo ao carro particular em transporte público? O que você acha dessa questão? Olha, 524, concordo totalmente contigo que a gente não pode passar 4 anos discutindo. Mas a gente não pode passar 4 anos só agindo, operando, sem discutir. Acho que já foram feitas escolhas desse tipo, por exemplo, na gestão do prefeito Paulo Maluf, que encheu a cidade de túneis sem qualquer discussão, que foram muito ruins para a cidade. Eu tenho certeza que não é isso que você está defendendo. Eu acho que eu ouvi há algum tempo atrás um número que eu fiquei chocado e que desde então eu tenho reproduzido, que você tem um carro, você pagando o seu IPVA, você pagando o seu próprio carro, você pagando alguma outra taxa que diga respeito à sua propriedade do carro, você está pagando apenas 20% do custo que esse carro tem para a sociedade. 80% do custo do carro, ele é jogado para a sociedade. Que custo é esse? Se ninguém tivesse carro, nós não precisávamos de uma avenida com 8 pistas. Nós poderíamos ter uma avenida com 2 ou 3 pistas. Se ninguém tivesse carro, nós não precisaríamos ter uma cidade que reserva 30%, 40%, 50% da sua área para rua, avenida, estacionamento, garagem, zona azul e assim por diante. Tudo isso a gente teria uma cidade muito mais densa e que você precisaria de muito menos extensão de área urbanizada se as pessoas não tivessem carro. Quem que paga a rua não é o proprietário do carro, é a sociedade como um todo. Quem que paga uma cidade que é espalhada não é o dono do carro, é a sociedade como um todo. Quem que paga a limpeza do ar que o carro polui não é o dono do carro, é a sociedade como um todo, e paga não só com dinheiro, mas paga com vidas, com anos de saúde. Quem que paga a perda de produtividade dos trabalhadores porque eles estão às 2 horas, não é o dono do carro, é a sociedade ou a pessoa que está dentro do ônibus. E a gente tem uma discussão que diz que o transporte coletivo ele precisa ser autofinanciado, quer dizer, ele precisa cobrir 100% dos seus custos. Quer dizer, não pode repassar nem 10% para a sociedade, dependendo de algum tipo de formulação. Isso mostra uma escolha muito clara que a nossa sociedade fez, né? Então, eu acho que uma das tarefas que a gente tem, que eu acho que não é discussão, é a gente levar adiante. Será que esse cálculo do 80% está certo, está errado? Se tiver certo, a gente tem que aumentar tremendamente a tributação em relação aos automóveis. Que exatamente vai na contramão do que acontece hoje, né? Onde o governo federal concede incentivos na forma de redução de IPI e etc., justamente para que as pessoas possam comprar mais carros, trocar mais carros. A automobilística nesses últimos 2 anos nunca teve tempos de tanta bem-aventurança como houveram agora, né? Essa é uma medida, digamos assim, contracíclica, para prevenir
as montadoras de uma crise que estava se anunciando, 2008, 2009, rebaixou-se o IPI, um monte de gente pôde comprar carro, que não podia comprar carro antes, e a gente vai ter no futuro dos próximos 5 anos uma consequência muito perversa desse... vai pagar a conta. Estamos pagando essa conta e vamos pagar mais caro ainda. Agora são duas coisas diferentes. Uma coisa é a tributação do valor agregado. O governo renunciando a algum tipo de tributo que essas empresas elas teriam, que tem a ver com a cadeia produtiva desse bem. O governo tem o direito. Se ele quiser, ele pode até gerar a tributação, desde que ele consiga mostrar que, abrindo mão dessa tributação, ele consegue dar conta dos seus outros compromissos. O governo conseguiu abaixar esse tipo de tributo, assim como outros, porque ele estava ao mesmo tempo abaixando os juros da dívida que ele mesmo estava pagando, então conseguir ter, né, deixa de receber aqui, mas deixa de pagar ali. Estou falando de uma outra tributação, uma tributação, digamos assim, social. Uma tributação que não poderia, uma tributação indireta, né? Que não poderia ser negociável, porque independente de quanto eu estou pagando por esse carro, se eu comprei um carro novo, se eu comprei um carro usado, eu tenho um bem que está causando ônus para a sociedade, que está sendo absolutamente desigualmente dividido entre aqueles que não usam o meu carro e eu, que sou a única pessoa que usa este carro. Muito bem, mudando agora um pouquinho de assunto, a gente está falando muito em trânsito e a urbanização e o urbanismo vai além do trânsito, né? Um assunto que a gente queria abordar com você, que a gente já perguntou para outros especialistas que vieram aqui convidados do Banview, a gente sempre cita o exemplo da Vila Olímpia, né? Do bairro da Vila Olímpia aqui em São Paulo. O bairro da Vila Olímpia, até, isso que eu vou falar não tem, mas assim, um chute, digamos assim, até 10, 15 anos atrás, era um bairro cheio de casas, né, pequenas casinhas, pequenos sobrados, galpões, né, tinha uma outra empresa menor, uma oficina mecânica, coisa e tal. Com esse crescimento da cidade, de repente, para um pouquinho, a Vila Olímpia está do lado de Itaim, está do lado de Moema, né, ela é uma área, digamos assim, potencialmente nobre. E aí a gente vê em 10, 15 anos essa área simplesmente mudar total e completamente a sua configuração, né? Todas as casinhas, oficinas e galpões dão lugares a mega prédios e empreendimentos comerciais, dão lugar a grandes empreendimentos residenciais, é construído um shopping, como foi o caso do Shopping Vila Olímpia. Então, esse quadrilátero, esse bairro mudou em 10, 15 anos total e completamente de configuração, sendo que ele continua com as mesmas ruas pequenininhas, etc. e tal. Então, eu queria que você fizesse a tua análise aí, se você acha que essas áreas com crescimento desordenado, como Vila Olímpia, estão com os dias contados, né? Ou não, isso aí é uma falta de planejamento urbano mesmo do município e quando terminar a Vila Olímpia vai se pegar uma outra área e vai se fazer a mesma coisa. Nós temos dois problemas aí. Um problema é o problema da densidade, outro problema é o problema da malha viária. Nós temos um exemplo muito interessante no Japão, em que a conversão do solo rural para o solo urbano ela é feita já com uma readequação de um sistema viário de forma a prever que você vai receber em algum dia prédios maiores, densidades maiores. É uma maneira de urbanização que a gente não tem aqui, quer dizer, um lugar que sai de uma condição de rural para uma condição de urbano, é uma periferia, e que neste momento dessa conversão é uma periferia longínqua, que recebe poucos carros, que não tem uma densidade habitacional muito grande, então recebe um sistema viário pequeno. A Vila Olímpia já foi uma dessas periferias. Qual que é o nosso problema? Nós não temos nenhum instrumento de transformação deste lugar, que já foi uma periferia, uma semi-periferia, com ruas pequenas e estreitas, que são o mínimo que a legislação exige para converter uma terra rural para uma terra urbana, para uma situação de maior densidade. Isso é um problema. Problema que eu não vejo muita solução para as áreas que já estão em processo de verticalização, porque a gente não tem como alargar as vias na Vila Olímpia nesse momento, né? Então, agora as áreas que estão agora começando a ser urbanizadas, eu acho que pode fazer sentido a gente prever que em algum momento elas podem receber alguma densidade maior. Um exemplo, eu moro ali na Chácara Santo Antônio, que é próximo ao Shopping Morumbi, ao Consulado Americano. Ali é uma área eminentemente residencial de casas, né? E fazem 4 anos que eu estou morando nessa região, e nesses 3, 4 últimos anos, a quantidade de casas que estão sendo derrubadas e prédios residenciais que estão sendo
pipocados, ali do lado tem aquele projeto agora, o Parque da Cidade, né, que até a Sandra foi lá entrevistar o pessoal do Odebrecht. Tá vendo assim já, eu percebo um início aceleradíssimo de um processo de verticalização terrível, né, que ali vai realmente, se só tem casa, provavelmente compram 2, 3 casinhas aqui, fazem um prédio. E o que eu percebi? Que as vias de acesso, de entrada e saída desse bairro, hoje já estão, mas no mínimo 50% a 60% piores do que estavam há 2, 3 anos atrás. Então, isso é a questão que você estava colocando, quer dizer, ali é um processo onde está iniciando, diferente da Vila Olímpia, que já aconteceu. A prefeitura não vai fazer nada, vai deixar isso virar uma nova Vila Olímpia. Para projetos que são grandes projetos, como por exemplo o Parque da Cidade, ou um bairro que está aparecendo agora na Barra Funda, a prefeitura ela tem instrumentos para exigir vias, para exigir área pública, para exigir equipamentos públicos. Inclusive existe aquilo que a legislação exige como um mínimo, mas a prefeitura não é obrigada a aceitar o mínimo. Ela tem o direito de propor, em vez de uma rua de 15 metros, ela pode propor uma rua de 20 metros, se ela achar que deve. O que a gente normalmente tem pego é o mínimo que a legislação exige como o padrão, mas não é essa a prerrogativa da prefeitura. Eu queria voltar à questão da densidade, né? Nós aqui em São Paulo normalmente temos problemas com esses bairros, que eram bairros de casas, se transformam em bairros de prédios. Eu, diferentemente de alguns dos meus colegas, eu sou a favor de uma superdensidade. Eu acho que São Paulo, com a população que tem, não devia se restringir a edifícios de 20, 30 andares. Devia ter em áreas que são as áreas que podem ser adensadas, áreas como até a Chácara Santo Antônio, que está recebendo o metrô, que vai receber, vai ter, né, tem linha de trem, tem linha de... vai ter monotrilho e assim por diante. Por que não a gente ter bem perto dessas estações de metrô grandes equipamentos de 50, 60, 80 andares, em que você tenha um hotel, um shopping center, um conjunto de comércio e serviços e moradia no mesmo complexo, num mesmo edifício. Eu acho que a gente pode radicalizar a escolha pela... Pode não, a gente deve, porque as pessoas elas precisam morar em algum lugar, né? Está mais que provado que as pessoas moram em São Paulo ou em outra qualquer cidade porque elas têm um emprego ou elas têm as redes nessa cidade. Você não consegue falar para alguma pessoa, um grupo de pessoas, que essas pessoas não devem mais morar em São Paulo, devem morar em Santa Rita do Passa Quatro. Esse tipo de planejamento demográfico não tem condição de existir. Umas 2 semanas atrás eu li uma matéria que dizia que Hong Kong foi eleita como a cidade com maior qualidade de vida do mundo. Não vou discutir se essa enquete ela faz sentido ou não faz sentido, mas a própria ideia de que esta cidade, este modelo urbano foi aventado como um modelo de alta qualidade é muito interessante para a gente. Hong Kong é uma cidade que fez uma escolha muito radical. 75% da área da ilha de Hong Kong ela é preservada. Os 25% que podem ser ocupados, eles devem ser ocupados com a maior densidade possível, de forma que a cidade de Hong Kong, qualquer pessoa está perto ou de uma praia ou de um parque de montanha, mas as pessoas que estão ocupando as áreas urbanas, elas estão numa situação de grande densidade, de forma que quase todo mundo na cidade de Hong Kong usa transporte coletivo, porque é fácil, porque é rápido, porque é perto, porque de forma que a cidade de Hong Kong ela pode qualificar o seu sistema de pedestres de uma maneira muito sofisticada. Existem, por exemplo, escadas rolantes, passagens de pedestres com ar-condicionado, porque é uma cidade que é muito quente no verão, tratando o sistema de circulação de pedestres como um sistema de massa, que é o que ele é. A pesquisa Origem e Destino do metrô, de 1997, de 2007 eu perdi, mas 97 ela dizia que 1/3 da população de São Paulo se locomovia a pé. 1/3 era a pé, 1/3 em transporte coletivo, 1/3 em transporte individual. Quer dizer que o sistema de calçadas que a gente tem é um sistema de transporte de massa e deve ser tratado como tal. E a gente tem que usar isso de forma criativa. Esteiras rolantes, passagens cobertas com ar-condicionado, escadas rolantes, elevadores para você suprimir problemas de altura que possam permitir que as pessoas usem esse sistema que elas já usam. Você passa na Avenida Paulista a qualquer hora do dia ou da noite, você vê claramente que as nossas ruas e as nossas calçadas elas são sistemas de transporte de massa.
nós estamos usando este recurso de uma maneira absolutamente tacanha e não criativa aqui nessa cidade de São Paulo. Mas, gente, calçada é calçada e acabou. Pois tem alguns aeroportos em Amsterdã que já tem esse sistema realmente também, né, de transporte mesmo, como se fosse dentro do aeroporto, você não precisa nem andar, quer dizer, já existe esse tipo de... Poderia transpor isso para a cidade, realmente. Bem interessante. Cada pedaço da cidade, ele é um lugar, um desafio em potencial para a gente melhorar a nossa acessibilidade de pedestre. Na cidade de Bangkok, por exemplo, eles fizeram um trem de altíssima capacidade, chamado Skytrain, e que tem um conjunto de estações em cima da terra, não é embaixo da terra, e que tem um segundo andar entre as estações em alguns pontos que são vias, porque a cidade de Bangkok é uma cidade muito densa também, e você viabiliza, né, se você está andando 1 ou 2 quarteirões, você pode andar por baixo, mas se você quer andar 4, 5 quarteirões, você pode andar nessa passarela que foi feita no segundo andar, que ela é coberta inclusive pela própria linha de trem, e que em alguns pontos da cidade ela tem acesso aos próprios edifícios e equipamentos, shopping center, edifícios de escritórios. Assim, você está andando por essa passarela elevada e você consegue entrar no shopping center. Você criou um segundo andar para pedestre, além de você ter criado um sistema de transporte de massa. Então, não existem limites para a nossa criatividade. E aqui na cidade de São Paulo, nós somos muito tacanhos, muito pouco criativos com aquilo que já está à nossa disposição. Em alguns casos, há dezenas de anos. Por exemplo, tem a cidade de Salvador, que há mais de 100 anos tem funiculares, elevador Lacerda, para fazer uma integração entre uma cidade alta e uma cidade baixa, que é uma situação que a gente aqui na cidade de São Paulo tem em muitos lugares. Olha só, a gente está falando sobre a densidade das cidades e tal, assunto bem interessante, e o 524 fala o seguinte: muito interessante Hong Kong, mas eu ainda preferiria morar junto ao Central Park. Muito bem, a gente está conversando aqui com Renato Cimbalista, especialista em urbanização e urbanismo, e agora eu quero perguntar para ele o seguinte: existe uma dissociação entre poder público e planejamento urbano com as grandes incorporadoras e construtoras? Você acha que falta uma parceria maior entre poder público e privado? Ou você acha que essa parceria existe e ela é satisfatória? Olha, eu não me agrada muito essa ideia, esse termo parceria entre o poder público e a iniciativa privada. Não porque eu tenha alguma coisa contra a iniciativa privada, mas é porque às vezes ela dá uma ideia de que o poder público e a iniciativa privada eles podem dar os braços e fazer coisas incríveis, maravilhosas e assim por diante. Existem pactos, acordos, negociações. Eu acredito que a iniciativa privada, se bem regulada e coordenada e com técnicos do poder público que negociem com a iniciativa privada, tem condições de produzir uma cidade melhor do que vem produzindo. Eu tenho visto esses grandes empreendimentos que têm eu quero ver eles prontos, né? Esse Parque da Cidade, uma coisa grande que está sendo produzida na Barra Funda, que tem aí uma ideia de construção de praça, de equipamento público. Eu quero ver se isso se efetiva com uma qualidade boa. A gente tem um exemplo recente agora, a questão do shopping ali, da Shopping JK, né? Onde houve uma negociação entre os incorporadores e o poder público para fazer uma série de benefícios e melhorias no entorno, incluindo o Parque do Povo, etc. e tal. Você avalia você falou agora para mim, eu quero aguardar para ver como é que vai ficar. Agora isso já está aí. A sua avaliação é positiva ou negativa em relação a como isso foi conduzido e como isso aconteceu? Olha, eu queria só encerrar essa questão da questão da parceria. Eu acho que a negociação do poder público com a iniciativa privada, ela é sempre dura. A iniciativa privada, ela tem a intenção de maximizar os seus lucros, é para isso que ela existe. E o Estado, ele tem uma função de colocar alguns limites a isso. Limites que num sistema capitalista e numa cidade que prevê empreendimentos privados aonde a gente vive, eles não podem chegar a inviabilizar um empreendimento, mas eles precisam ser colocados. No caso do Shopping JK, eu acho que foi um desastre urbanístico que foi feito.
aquele quarteirão é um quarteirão gigantesco, um quarteirão que tem um prédio de escritórios, tem um prédio da Daslu que vai se transformar em um shopping center também, que tem já 1 ou 2 prédios de escritórios que estão funcionando, tem esse grande shopping que é o Shopping JK. Hoje, uma pessoa que eu conheço, que trabalha lá, me disse que antes do Shopping JK estar aberto, o único 1 ou 2 edifícios de escritórios que existiam naquele lugar, as pessoas que trabalhavam naqueles edifícios já precisavam de fazer um rodízio, dizendo, olha, você só pode sair do estacionamento das 7 às 7h30, das 7h30 às 8, das 8 às 8h30, para não provocar congestionamento dentro do estacionamento. Isso só vai piorar naquele lugar, e em se tratando de um quarteirão gigantesco, a volta que você tem que dar para acessar diferentes partes daquele quarteirão, ela é muito grande, e você tem que passar pela Marginal do Pinheiros, que em tese deveria ser uma via não local, uma via mais expressa, regional, nem mesmo a pista local da Marginal Pinheiros, ela não deveria servir a uma volta no quarteirão. Precisava ter sido feito pelo menos umas 2 ruas internas aquele quarteirão, poderia ter sido feito para permitir alguma fluidez maior de um tráfego local, o que não foi feito. O poder público perdeu uma oportunidade, e a cidade vai pagar daqui até um futuro que eu não consigo nem ver, um preço bastante alto por aquele erro que foi feito. E eu não digo isso que o shopping é uma porcaria, que os edifícios de escritório são uma porcaria, simplesmente com um olhar melhor para o que, do ponto de vista urbanístico e do ponto de vista do tráfego, estava sendo construído para aquele empreendimento, poderia ter sido proposto uma coisa muito melhor, com o mesmo número de metros quadrados construídos eventualmente. Agora, eu acho que nós temos um problema muito grave aqui na cidade, do ponto de vista da regulação. Quando eu faço um empreendimento, eu sou obrigado a fazer um número mínimo de garagens, né? Tem até agora uma denúncia que o Shopping Higienópolis não teria executado um número mínimo de garagens, ele teria corrompido um profissional técnico da prefeitura para poder aprovar um número menor de garagens. Essa é uma política absurda, equivocada, e que ela deveria ser extinto. Devia existir um número máximo de garagens e não um número mínimo de garagens. Hoje em dia, você tem dificuldades em aprovar um edifício sem garagem. Qual é o problema de você aprovar um edifício sem garagem? Por que eu não posso construir um edifício cuja aposta do ponto de vista urbanístico ela é integralmente no transporte coletivo? Por que eu devo ser proibido de fazer essa aposta no futuro da cidade? Se a pessoa que vai comprar julgar favorável morar num edifício sem garagem, é uma questão de mercado. Mas hoje em dia, isso você teria muita dificuldade em aprovar. A única hipótese é você pega um edifício que já existe, que não tem garagem, e reforma. Eu acho que a questão dos shoppings também, acho que o problema é criar uma dificuldade para esse cliente que está indo ao shopping, enfim, de alguma forma, e atrapalhar, entra nessa seara, né? Mas o shopping ele poderia ser, se a estratégia de mobilidade, uma estratégia de inserção urbanística do shopping fosse diferente, um elemento de qualificação dos lugares. Por exemplo, o próprio shopping em Higienópolis, quando ele foi construído, as ruas se encheram de gente naquele lugar. Muitas pessoas passaram a ir a pé para o shopping. Se esse shopping não tivesse nenhuma garagem, ainda assim a vizinhança estaria usando esse shopping. Se a gente partisse para esse tipo de equipamento, de comércio e de serviços, dificultando, garantindo garagens, por exemplo, somente para idosos, para portadores de deficiência, para situações mais excepcionais, a gente teria mais shoppings e centros comerciais menores, equipamentos de vizinhança que as pessoas utilizariam com transporte coletivo, a pé e assim por diante. São escolhas urbanísticas que a gente faz. Renato, falando em escolhas urbanísticas e dessa parceria ou falta de sintonia entre poder público e privado, mas a gente tem algumas iniciativas muito interessantes em São Paulo, né? Por exemplo, a Companhia City fez um trabalho em São Paulo criando os bairros planejados do Jardim América, do Pacaembu, do Alto da Lapa, né? E esses bairros, com o passar dos anos, tornaram-se bairros valorizados e bairros referência em termos de
como é que se diz, de qualidade de vida, de verde, essa coisa toda. Como é que você vê essa atuação, por exemplo, de uma companhia City aí ao longo desses bairros planejados? E o que você acha desses empreendimentos privados que promovem o surgimento de novas centralidades, como é o caso de Alphaville? A Companhia City é um caso interessantíssimo do ponto de vista da história do urbanismo. No começo do século XX, um urbanista chamado Raymond Unwin, junto com o seu cunhado, genro, chamado Barry Parker, propuseram a primeira chamada Cidade-Jardim, na Inglaterra. Era uma proposta de descentralização, de você construir uma centralidade alternativa à metrópole de Londres. Pouquíssimos anos depois dessa primeira experiência, esse Barry Parker, que fez a primeira experiência lá, ele foi convidado para ficar 2 anos aqui em São Paulo pela Companhia City, fez coisas para a Prefeitura de São Paulo também, e ele ajudou a implementar os primeiros subúrbios jardins aqui na cidade de São Paulo, já numa chave bastante diferente do que foi proposto na Inglaterra. Uma chave de você fazer um bairro para uma classe média alta, que permitiria uma sociabilidade com uma qualidade urbanística maior. Foi bastante bem sucedido. Até hoje, esses bairros, Jardim América, Pacaembu, Alto da Lapa, eles conseguiram ser preservados como bairros com uma qualidade urbanística de vida bastante boa. Tem problema, só porque já quem consegue pagar consegue morar nesses lugares. E eu acho que tem um problema que a gente vai ver cada vez mais. As grandes casas que foram feitas nesses bairros, elas têm dificuldades em serem ocupadas, em encontrar compradores. O Pacaembu, que tem casas que tem 2 ou 3 ou 4 níveis, é um lugar onde as casas elas são muito pouco valorizadas por metro quadrado. E elas são muito grandes, e as pessoas não querem mais morar em casas tão grandes ou não podem mais pagar, porque tudo custa caro. Porque mudou o estilo de vida das pessoas, né? Produtos de limpeza. E o que está acontecendo, e vai acontecer cada vez mais, é uma pressão para a transformação destes bairros, desses imóveis em imóveis comerciais, o que vai descaracterizar esses próprios empreendimentos. Eu defendo que a gente possa subdividir essas casas. Eu não vejo por que a gente não possa transformar uma casa de 400 metros quadrados no Pacaembu em 4 casas de 100 metros quadrados já muito boas e muito grandes. Em comparar, não muito grandes, mas com um tamanho aí bastante adequado. Se a gente for pensar que 100 metros quadrados é um apartamento de 3 dormitórios que o mercado produz, e que tem famílias felizes vivendo nesses apartamentos, eu acho que esses bairros eles precisam mudar para continuar, ou eles mudam de usos do residencial para o comercial, que eu acho que é uma pena, ou eles devem mudar do ponto de vista da densidade. Né? Isso pode ser feito mantendo as fachadas, o próprio patrimônio arquitetônico, que em muitos casos ele é significativo desses bairros. Muito bem, a gente está conversando hoje aqui com o professor da USP, Renato Cimbalista, especialista em urbanização e urbanismo, e como o nosso programa já está chegando um pouco no final, eu queria abordar com você. Vamos fazer o seguinte, vamos ver primeiro o resultado da enquete para a gente poder conversar aqui com o Renato sobre o que o nosso... exatamente, porque com base nessa questão do resultado da enquete que a Sandra vai falar para vocês agora, nós vamos entrar no último tópico que eu queria entrar antes de encerrar o nosso programa, que é a visão do Renato Cimbalista sobre o centro de São Paulo, a revitalização do centro de São Paulo. Então, vamos primeiro de resultado de enquete e aí a gente pega a opinião do Renato. Com certeza, Gilberto. E a pergunta da nossa enquete, como eu disse no comecinho do programa, é: você gostaria de morar no centro de São Paulo? E a gente teve até que foi uma disputa interessante aqui. Durante o programa oscilou bastante aqui a participação, e com 20% as pessoas disseram não. Em terceiro lugar. É aquele que não lugar. Moraria no centro de São Paulo de nenhum. Exatamente, não moraria. São Paulo, do mundo. Exatamente. 30% diz que sim, que apenas se houvesse a revitalização. E 50% sim, iria com a maior alegria morar aí no centro de São Paulo. Eu voto nos 50%, que eu tô nesse 50% que venceu. Então eu queria que o Renato comentasse a opinião dele, né, sobre o centro de São Paulo, comentasse o resultado dessa enquete aí. Você vê que até me surpreendeu, né? Quer dizer, independente de qualquer melhoria, né, a maior parte das pessoas gostaria de morar no centro de São Paulo. E por quê? Que é uma pergunta que eu já fiz para vários convidados aqui do Urbanville.
todo o centro de grandes cidades no mundo inteiro, Londres, Frankfurt, Nova York, todo o centro de cidade é o lugar mais valorizado, mais disputado, onde você tem os melhores equipamentos públicos, o melhor sistema de transporte. E aqui no Brasil, o centro de São Paulo, que é um centro lindíssimo, se degradou, né? Tanto, e as pessoas fugiram de lá, tanto os escritórios, que foi Paulista, depois o Ciclo Berrini, como também casas que as pessoas foram morar nos jardins, depois foram embora, cada vez se afastando mais do centro. Então, mesmo degradado, ele continua sendo um espaço bem interessante, o centro, né, Renato? Eu fiquei surpreso com a resposta. Eu estava esperando que as pessoas, quando as pessoas elas podem se manifestar, muitas vezes elas se manifestam reivindicando. E eu achei que a resposta 2, sim, com revitalização, seria a resposta vencedora. É muito interessante e essa resposta ela vai de acordo com o que as pessoas estão escolhendo. Tem um índice que a FIP ela construiu junto com um portal que disponibiliza anúncios imobiliários, que é o Zap Imóveis, o índice FIP Zap, que mostra o preço da terra, o preço dos imóveis que são ofertados pelo mercado, o preço do metro quadrado. Então tem lá um apartamento de 67 metros quadrados, estão pedindo 300 mil reais, qual é a conta, quanto que custa o metro quadrado. Desde 2008 ele é calculado mensalmente, e eu estava fazendo isso esta semana. É uma base de dados muito preciosa, apesar dela não ser perfeita, porque é o preço anunciado e não o preço efetivo de venda, mas é uma base de dados muito interessante. E eu percebi com muita clareza que de 2008 para cá, o preço do metro quadrado do centro ultrapassou. Ele era menor e ficou maior do que 30 ou 40 bairros na cidade. Ficou maior do que o Morumbi, ficou maior do que o Real Parque, ficou maior do que a Penha, ficou maior do que a Vila Prudente. Todos esses bairros eram bairros que tinham, em 2008, preços de metro quadrado, em média, maiores do que os do centro, e agora eles têm preços de metro quadrado que são, em média, menores do que o centro. Tem muitos elementos aí que merecem ser investigados. Por exemplo, o tamanho dos imóveis maiores tendem a ter um preço menor por metro quadrado e assim por diante. Mas isso tudo também estava aqui em 2008. Então todas essas diferenças elas estavam colocadas em 2008. Quer dizer, aconteceu alguma coisa em relação ao comportamento das pessoas. As pessoas estão querendo ou precisando, eventualmente por causa desse colapso da mobilidade, morar no centro da cidade. O censo de 2010 mostra que foi interrompido um processo de despovoamento das áreas centrais. Então, até os últimos 30 anos, até 2000, eles foram anos de esvaziamento populacional da área central. Em 2000 a 2010 foi revertido. O centro ganhou 60 mil novos moradores, alguma coisa assim. A cidade, ela está se transformando. O que eu lamento é que ela não esteja se transformando por conta de um projeto político coordenado, agenciado pelo poder público. Ela está se transformando por mecanismos de mercado. As pessoas estão querendo ou precisando morar no centro. Eu acho que está acontecendo uma situação de as pessoas morarem em densidades maiores, eventualmente em alguns lugares do centro, um encortiçamento. Os lugares do centro que mais aumentaram a população é o Pari, o Bom Retiro, que são lugares que têm maior incidência de cortiço. Esses lugares também aumentaram uma população jovem e uma população infantil, que significa que provavelmente a população de baixa renda está indo morar nestes lugares. Nós tínhamos, há 10 anos atrás, uma quantidade gigantesca de imóveis desocupados na área central, que se tivessem sido feitos, destinados para uma boa política habitacional, poderiam ter significado uma ocupação das áreas centrais por população de baixa renda, por aqueles que precisam. Infelizmente isso não está acontecendo. Nós estamos diminuindo muito rapidamente o estoque de imóveis desocupados no centro de São Paulo, mas não por conta de uma política, e sim por conta do mercado. E aí quem tem mais dinheiro paga mais e leva. Como sempre, você falou uma coisa interessante, acaba sendo regulado pelo mercado em vez de por uma ação orquestrada com o poder público, né, como deveria ser. Sandra, nosso programa está chegando ao fim. A gente conversou aqui hoje com o professor da USP, Renato Cimbalista, especialista em urbanização e urbanismo. E o Renato, com certeza, já fica aqui o convite para ele voltar numa oportunidade daqui a uns 6, 7 meses, para a gente avaliar, porque sempre tem, aqui você falou, a cidade está em permanente e constante evolução e transformação. Então, a gente vê que tem muitos tópicos que a gente pode discutir aqui, né? O centro de São Paulo daria um programa inteiro, exatamente, né? Os participantes gostaram, viu? Gostaram do Renato. Tá falando assim, muito inteligente, claro de ideias esse professor, então parabéns. Muito obrigado, parabéns pela aula.
Muito bom. Foi uma verdadeira aula. Então, Renato, muito obrigado pela sua presença aqui do Urbanview. Sandra? Obrigada a você que participou com a gente. Eu espero vocês a semana que vem com mais uma super entrevista aqui no Urbanview, não é isso, Gilberto? Exatamente. Lembrando que essa entrevista do Renato, daqui a 2 ou 3 dias, né, Sandra? A Sandra já está providenciando a inserção dela no site da Urban Systems. www.urbansystems.com.br E também no canal da Urban Systems no Twitter, no YouTube também, exatamente. Quem gosta de assistir diretamente no YouTube pode acessar www.youtube.com/urbansystems, tem um canal lá também com todos os vídeos produzidos aqui do programa. Então, e se você quiser mandar dúvidas, sugestões, mandar mensagem para o Gilberto também, é muito fácil, mande via Twitter, www.twitter.com/urban_systems. Muito bem. Então nós voltamos na terça-feira que vem, meio-dia, com mais uma entrevista ao vivo, com mais uma edição do programa Urbanview. Até lá.